Sejam todos bem-vindos à Conferência Missionária do Distrito Paulistano 2020. Mesmo de forma online, a nossa intenção é que você seja abençoado da mesma forma como se estivesse aqui presencialmente. Nossa conferência está baseada em 2 Timóteo 4:2, onde o apóstolo Paulo diz: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Por isso, a nossa proposta é mantermos o tema que havia sendo feito há muitos anos, em todo lugar, mas também acrescentarmos em todo o tempo, porque é exatamente isso que estamos vendo nesses tempos difíceis, que as igrejas locais, as missões, estão se reinventando da sua forma de anunciar a chegada do reino de Deus. É nessa proposta que a nossa conferência vai focar, que apesar das circunstâncias, as missões e a missão não param. Sejam todos bem-vindos à conferência em todo lugar, em todo tempo. Primeiro caso de coronavírus em dezembro de 2019, todo o planeta começou a entrar em crise. As instituições, as pessoas, a política, mas é importante lembrarmos que Deus não está em crise. Ele continua a chamar aqueles que vão cumprir a grande comissão. E as missões globais da Igreja do Nazareno continuam a capacitar aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor. E com isso, eu chamo a nossa primeira convidada, Joyce Temple. Ela é coordenadora de engajamento em missões globais. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Joyce Temple. Eu sou coordenadora de engajamento para missões globais. Estou falando com vocês aqui diretamente do escritório de missões globais no Centro Global de Ministérios em Kansas. Para mim é um privilégio estar participando desse evento em todo lugar, em todo o tempo. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o nosso escritório, que é o escritório de missões globais, de engajamento em missões globais. Bom, o meu papel e o papel da minha equipe é coordenar todas as equipes regionais. Nós temos 6 regiões, né, da Igreja do Nazareno ao redor do mundo todo. Então, o meu papel é coordenar essas equipes regionais de engajamento para garantir que cada região tenha uma estrutura de recrutamento eficaz. E também o meu papel é gerenciar o processo de aplicação para missões. Todo candidato que sente um chamado missionário, que gostaria de aplicar para missões, a gente tem um processo, a gente tem um formulário e eu então ajudo as equipes regionais a gerenciar esse processo de aplicação para missões e também de supervisionar os nossos eventos especiais de orientação missionária, que nós chamamos de Explore. Então, um último detalhe também sobre o nosso escritório é que o meu escritório supervisiona a estratégia global para preencher posições missionárias. Missões Globais trabalha com as necessidades no campo. Então, o que a gente faz é a gente trabalha com as equipes regionais, identificando as necessidades. Então, nós aqui do escritório gerenciamos o processo de solicitação de posições para candidatos missionários. Queria passar para vocês rapidinho algo que eu acho que é muito importante para você que continua sendo chamado por Deus, mesmo com esse tempo tão difícil de uma crise na saúde mundial. Nós sabemos que Deus continua chamando pessoas para missões. Deus continua tocando corações para o serviço missionário. E nós acreditamos que a informação é poder. Então, a melhor maneira, o primeiro passo no recrutamento de candidatos para nós, a nossa visão é fornecer
recursos para as igrejas locais poderem auxiliar e ajudar para que esse candidato entenda, quando ele sente um chamado, que ele entenda qual é o caminho que ele pode seguir para servir missões com a Igreja do Nazareno. Então, mesmo nesse tempo, nesse período de muitos desafios, nós continuamos capacitando as nossas regiões, as nossas áreas, os nossos distritos e as nossas igrejas locais com recursos para que o candidato, quando ele sente um chamado, ele possa saber o caminho a ser seguido. Nosso material que foi desenvolvido, e eu espero que você já tenha acesso a isso, se não, você pode falar com o seu presidente de MNI. Qual é a diferença entre missões globais e MNI? A diferença entre missões globais e MNI é que missões globais é o braço que envia, é como se fosse a agência missionária da Igreja do Nazareno. E MNI, Missões Nazarenas Internacionais, é aquela instituição local presente em cada igreja que vai promover missões. Não só vai nos ajudar a recrutar, mas também vai promover todos os nossos projetos, nossa visão, nossa missão. Então, essa é a diferença entre MNI e missões globais. Agora, nós não podemos, missões globais não pode estar em cada igreja local, mas nós temos essa parceria muito próxima com a MNI e gostamos de trabalhar juntos. A MNI promove, né, os nossos recursos. Então, se você tem um desejo de servir em missões, não sabe o que fazer, entre em contato com o seu presidente de MNI, que ele vai estar dando para você um guia de envio missionário, chama Envia-me, um guia para serviço missionário. E nesse guia também nós temos alguns cartões para ajudar você a entender o seu chamado missionário. Esse material foi inspirado em Isaías 6, quando Isaías teve um encontro com Deus e Deus falou com ele e disse: quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías então diz: eis-me aqui, envia-me. Muitos dos nossos candidatos para missões, muitos dos nossos irmãos e irmãs nazarenos, eles têm falado sim para o Senhor, mesmo não sabendo como, mesmo não sabendo para onde e mesmo não sabendo quando. Mas como Isaías, eles estão falando: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E o nosso papel, o papel de missões globais do escritório de engajamento, é prover informação, é ajudar para que eles possam entender o caminho. E agora? Eu disse sim para o Senhor, qual é o próximo passo? Então, uma das coisas que nós fizemos, e está tudo em português para vocês, são os nossos recursos, para que você saiba muito bem qual é o processo de envio missionário da Igreja do Nazareno e você se prepara para servir o Senhor. Deus continua chamando pessoas e nós queremos caminhar nessa jornada. Responder ao chamado é uma jornada, então nós queremos caminhar com vocês. Nosso escritório regional em português, em espanhol, está disposto a abençoar vocês, ajudar vocês, e também o departamento de MNI. Deus abençoe vocês, tenha uma ótima conferência. Ainda falando de treinamento e capacitação, Deus tem levantado em nosso distrito uma mulher apaixonada por missões. O nome dela é Maeli. E ela, ao invés de ir, ela escolheu ficar para treinar e capacitar adolescentes no programa que é conhecido como EMA, Escola de Missões para Adolescentes. E esse programa já tem capacitado centenas de adolescentes e jovens para cumprirem a grande comissão. E esse programa se espalhou por todo o Brasil e também no Peru, na América do Sul. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse lindo projeto, o EMA. Fala, galera do Distrito Paulistano! Que privilégio é estar aqui e compartilhar com vocês sobre a EMA, a Escola de Missões para Adolescentes. A EMA é o Ministério da Igreja do Nazareno e existe para treinar adolescentes cristãos para o cumprimento da grande comissão. Nós acreditamos que Deus está chamando essa geração para mudar realidades, sejam elas realidades locais ou realidades de nações. Há cerca de 10 anos eu tenho o privilégio de coordenar a EMA e sempre contando com o apoio do Distrito Paulistano.
Graças ao engajamento de vocês, hoje a EMA se tornou um ministério para a Igreja do Nazareno na América do Sul. Nós estamos aqui para atender adolescentes da nossa região. Já entramos no Peru com expectativas de entrar em outros lugares muito em breve. Esse ano de 2020 foi um ano atípico para todos nós e nós inovamos com a EMA Online, lá no primeiro semestre, onde nós tivemos o engajamento de 200 alunos de diferentes lugares do país e graças à ação do Espírito Santo, como consequência de nossas aulas, nós tivemos alunos transformados, edificados e muitos testemunhos. Agora, no segundo semestre, especificamente no mês de novembro, nós teremos a EMA Experience, que será o prático da EMA Online. Então, os nossos alunos estarão envolvidos em diferentes ações para manifestar o amor de Jesus nas suas igrejas locais, na sociedade, nas redes sociais. E, para a glória de Deus, estamos aí com muitas expectativas. Para 2021, com muita esperança no nosso coração daquilo que Deus vai fazer, porque nesse momento a nossa equipe está engajada em reavaliar a EMA, então vem novidade aí no nosso conteúdo, nas nossas metodologias. Para você que é nosso aluno, fica ligado que você vai aproveitar tudo que a gente está propondo e preparando. E para você que é do distrito, nós continuamos contando com as suas orações, com as suas doações e com seu apoio, que sempre foi tão fundamental. Eu creio muito no meu coração que Deus está levantando uma nova geração e vai levantar aqui desse distrito muitos missionários para as nações. Deus abençoe em nome de Jesus. Seguindo o exemplo de Jesus, o Ministério de Compaixão da Igreja do Nazareno tem se unido às igrejas nesse tempo difícil, levando justiça social, alimentação, vestindo, hospedando aqueles que sofrem. E agora, nós vamos ouvir a Nayara, a missionária Nayara. Ela está servindo em Quito, no Equador. Ela está servindo como assistente regional do Ministério de Compaixão. Vamos ouvi-la e saber os desafios que o Ministério de Compaixão tem enfrentado neste tempo de pandemia. Graça e paz a todos! Como é bom poder participar com vocês nessa conferência missionária. Como diz o tema, em todo lugar e em todo tempo, somos chamados para pregar a palavra, ensinar, exortar, corrigir com toda a doutrina e paciência. Que sejamos um povo que responde às necessidades das pessoas. Uma das coisas que quero compartilhar com vocês é sobre o panorama global, de como a igreja está agindo apesar da pandemia. Ao redor do mundo, a Igreja do Nazareno se levantou para ser a mão estendida do Senhor, em diferentes maneiras. Algumas começaram a fabricar máscaras e proteção para uso pessoal. Outros distribuíram cestas básicas para os membros locais e para as pessoas nas suas comunidades. Desde o início da história da Igreja do Nazareno, os membros se comprometem a servir as pessoas vulneráveis, seguindo o exemplo de Jesus. Durante a pandemia, não foi diferente. Muitas igrejas fizeram o possível para atender às necessidades das suas comunidades. Em todo o mundo, foram 6.912 igrejas em 401 distritos envolvidos na missão de servir às necessidades do seu próximo. Nesse tempo de pandemia, também encontrei algumas dificuldades aqui no campo. Desenvolver o idioma foi um deles, uma vez que eu estava em isolamento de todas as pessoas que falam espanhol. Mas o principal foi saber que minha mãe estava com Covid e eu não poderia ir ao Brasil se alguma coisa acontecesse. Confiar em Deus e saber que Ele cuida dos meus é um dos grandes aprendizados na caminhada missionária. Para 2021, os planos são permanecer em Quito, servindo como assistente regional dos Ministérios Nazarenos de Compaixão. No que se refere à MNC, os planos são fortalecer as parcerias com as igrejas locais, pois entendemos que a igreja local é responsável para atingir a sua comunidade e nós queremos fazer parte disso.
Na nossa região, existem projetos de novos centros de desenvolvimento infantil para atender as crianças e as suas famílias, mas acima de tudo, mostrar para elas o quanto Jesus se importa com as suas necessidades. Também existem projetos que tragam desenvolvimento para a comunidade, para abençoá-la com aquilo que ela pode desenvolver. São projetos autossustentáveis. Em 2021, queremos reforçar o apadrinhamento infantil. Na América do Sul, são 977 crianças e 80 delas estão esperando para ser apadrinhadas. Você pode fazer parte da formação dessas crianças. Se essa é a sua vontade, escreva para mnc@sanais.org para obter mais informações. Queremos estar preparado a tempo e fora de tempo, a fim de apresentar Jesus e cooperar para que o reino avance, trazendo desenvolvimento para toda a comunidade onde a Igreja do Senhor estiver inserida, em todo lugar, em todo tempo. Oi pessoal do Distrito Paulistano, tudo bem com vocês? Bom, o ano é 2020, nós estamos passando por uma pandemia global e é por esse motivo que esse ano a nossa conferência missionária está sendo online. É por esse motivo também que eu gostaria de te convidar a refletir nos próximos minutos quais as formas que a nossa igreja global e local tem se mobilizado mesmo em meio à pandemia. Você sabe que a maioria dos países ao redor do mundo passou ou está passando por um período de quarentena. E por conta disso, alguns dos nossos irmãos ficaram desempregados. Houve, assim, uma alta na demanda da arrecadação de alimentos. Para a glória de Deus, algumas das nossas igrejas já tinham como prática fazer a arrecadação de alimentos. E mesmo com essa alta na demanda, nós como corpo de Cristo conseguimos suportar um ao outro, levantando assim mais cestas básicas para ajudar as pessoas que estavam necessitadas. Você sabia também que em algumas regiões do mundo houve treinamento ou orientações para pastores e líderes para que eles soubessem como utilizar as ferramentas digitais? Pode parecer engraçado, mas é verdade. Alguns dos pastores e líderes nunca tinham tido uma mídia social, mas que foi necessário por conta da pandemia saber utilizar para que os cultos online fosse possível e assim os irmãos pudessem cultuar através das mídias sociais. Por falar em culto online, nós já temos alguns testemunhos de pessoas que nunca frequentaram um culto presencial, mas que participou de cultos online de algumas igrejas. Bom, isso é devido à ação do Espírito Santo e por essas pessoas estarem assistindo os cultos online, nós já temos testemunhos de pessoas que se converteram e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito bom. O Senhor ele está movendo, mesmo quando nós achamos que as coisas pararam, Ele continua trabalhando. Mesmo quando os nossos olhos acham que a obra está parada, Ele continua fazendo. Mas também existem os desafios da pandemia. Alguns lugares ao redor do mundo não pode, por uma questão de governo, utilizar a internet para fazer os cultos online. Outros lugares, a internet não tem uma qualidade suficiente para que isso seja possível. Então, alguns dos nossos irmãos não se reuniram durante o tempo de pandemia porque não existia essa possibilidade. Outro desafio também é em relação aos missionários. Antes da pandemia, alguns missionários estavam em gira missionária, então eles estavam em seu país de origem. E aí aconteceu a pandemia, eles não conseguiram retornar para o campo missionário. O oposto também aconteceu. Alguns missionários estavam no campo e precisavam retornar ao seu país de origem e por conta do fechamento dos aeroportos, eles não conseguiram retornar. Bom, existem alguns desafios, mas a verdade é que o Senhor tem feito muito mais do que aquilo que nós imaginamos, mesmo em meio a esse caos que o mundo está vivendo. E a última pergunta que me fizeram aqui é quais são os meus planos para 2021. Bom, os meus planos é continuar servindo ao distrito através da MNI, da JNI ou do nosso novo ministério, o Ministério Multicultural. E eu queria te encorajar a continuar orando para que em meio a essa pandemia o Senhor continue fazendo e indo além daquilo que nós imaginamos. Que Deus te abençoe. O nosso próximo convidado
além de ser um missionário, é também um pastor. Ele faz parte de um movimento esportivo internacional, aonde o propósito é a mobilização e a capacitação de pessoas para que elas usem o esporte como ferramenta de evangelismo e discipulado. Ele também é diretor executivo da BSA, Brasil Soccer Academy, onde tem o foco principal de atuação no Oriente Médio. Então, com vocês, o pastor Ricardo Ximenes, que vai nos contar um pouco dos desafios dos ministérios esportivos em todo o mundo, antes e depois da pandemia. Olá, gente! Prazer falar com vocês nessa conferência missionária. Eu me sinto muito honrado e feliz em participar desse tempo juntos e agradeço desde já o convite do pastor Wesley à frente aí de MNI. O tema para esse ano é bastante sugestivo, né? Em todo lugar, em todo tempo, e eu acrescentaria a todas as pessoas. Realmente é tudo para todos, é o evangelho todo para todas as pessoas, em todos os lugares e em todo o tempo. Eu me lembrei das palavras que foram ditas por Paulo nesse tema proposto, para pregarmos o evangelho a tempo, fora de tempo. Isso é muito legal e de fato tem sido a nossa grande preocupação. Como é que vai ser isso no âmbito missionário, até mesmo da igreja local, nesse futuro tão próximo que nos aproxima pós-pandemia? Mas eu quero aqui destacar as palavras de um grande pastor e pensador inglês, que eu não lembro o nome agora, mas ele chegou a afirmar que Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. Participar da missão de Deus é um privilégio para nós. Aliás, deve ser nosso privilégio. Participar da missão de Deus, que é de alcançar a todos, né? De redimir a humanidade através do Evangelho de Jesus, sua graça, o ato salvífico de Jesus, e isso a todas as pessoas, em todo o tempo e em todos os lugares. Eu estou envolvido em uma grande ação missionária, em um projeto missionário que atua em vários países, em especial Oriente Médio. E a gente tem discutido bastante como é que vai ser daqui para frente, uma vez que se em um momento os brasileiros eram muito bem vistos por conta do país, por conta do futebol e tantas coisas, agora em alguns lugares a gente tem tido algumas portas fechadas por conta do alto índice de contaminados aqui no Brasil. Mas eu sei que isso vai passar. Mas esse tempo foi muito útil para nós para aplicarmos e vivermos uma das grandes, eu diria, razões ou significados da palavra missão. Dentre tantos significados, um deles é tarefa, é cumprir a tarefa. E essa tarefa ela pode ser cumprida através de contatos, de conexões ou de estratégias que possam conectar pessoas. E nada melhor para conectar pessoas do que exatamente o tempo que estamos vivendo de tecnologia. Muita gente olhou para o lado ruim da situação, mas eu quero aqui te encorajar a olhar pelo lado bom. É isso que eu já tenho feito, é isso que eu já tenho vivido em alguns lugares do mundo. Já participei de 2 cursos através de Zoom. Um deles foi para russos, ucranianos e algumas pessoas ali daquela região da Ásia Central, um lugar difícil de ser acessado pelo Evangelho, mas a gente conseguiu fazer isso via aplicativo, alcançando mais de 40 pessoas em 4 finais de semana. A gente está programando um outro evento como esse para a Ásia, com muitos não cristãos, algo que talvez demoraria anos para acontecer e já aconteceu através da tecnologia esta que serve para conectar pessoas. Portanto, eu quero hoje te encorajar a olhar para esse momento que nós estamos vivendo e entender isso como uma grande possibilidade, oportunidade, ferramenta de Deus para cumprirmos a tarefa, para cumprirmos
a ordenança de Jesus, porque ou somos missionários ou seremos campo missionário. Nós lemos uma ordem e obedecemos, e é isso, é exatamente isso, é usar esse tempo para conectar pessoas através de ferramentas tecnológicas. Isso já vai ser um grande avanço para que a gente possa viver exatamente isso que eu comentei aqui no início, que Deus não tem uma missão para a igreja, mas Deus tem uma igreja para a sua missão. Que Ele continue nos abençoar, que Ele nos use, que Ele nos dê a estratégia correta, ânimo, misericórdia, para que possamos alcançar muito mais pessoas em todo o tempo, né? E como diz o texto aqui, em tempo e fora de tempo, e isso sendo realizado em todos os lugares. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Em 2011, motivado pelo Senhor, Hildo Pulcini começou a realizar reuniões ao ar livre nas ruas e nas praças da cidade de Hortolândia, em São Paulo, Brasil. Seu objetivo era alcançar as pessoas carentes e sem teto com a mensagem da salvação, mas o que ele viu mudou sua vida para sempre. Ele descobriu que a necessidade era muito maior do que ele imaginava. As ruas estavam cheias de pessoas desabrigadas, famílias destruídas, alcoólatras e viciados em drogas. E embora a mensagem fosse pregada, ele e sua equipe perceberam que precisavam trabalhar de maneira mais profunda e abrangente com essas pessoas. Isso motivou o Hildo a fundar uma clínica de reabilitação chamada Mãos que Resgatam. Nós entendemos como nazarenos que a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo é o amor. Então não existe outra motivação maior se não for o amor de Deus derramado em nossos corações. Então a motivação aqui é o amor. Sempre foi e sempre será o amor de Deus no nosso coração. Muitas pessoas mudaram suas vidas através deste ministério, mas o surpreendente é que esta clínica está iniciando uma nova fase, a de plantar uma igreja neste local. Pessoas de toda a região se reúnem todo fim de semana para adorar o Senhor na clínica. Os familiares dos internos estão sendo alcançados e a transformação social é evidente. Crianças, jovens e adultos sendo impactados pela mensagem de esperança derramada neste local. Nós louvamos a Deus porque a igreja, principalmente a Igreja Nazareno Vila Real, desde o início sempre nos apoiou e ao longo do tempo Deus sempre foi levantando recursos, levantando pessoas, outras igrejas do Nazareno. E eu penso que cada um fazendo um pouquinho, no final o trabalho ele sai muito mais amplo, né? Como a igreja do Nazareno aqui dentro agora, há uma proposta diferente, né? Há uma proposta de ressocialização de forma contínua, onde a comunidade participa do projeto e ao mesmo tempo o projeto também participa da comunidade. Eles foram motivados pelo amor, um amor que é generoso e sem limites em Deus. Um amor que rompe fronteiras e paradigmas. Um amor que estende a mão a toda pessoa que precisa da mensagem da salvação. Graças à sua contribuição, podemos continuar a tornar conhecido o amor de Cristo em todos os cantos do mundo. Cada oferta depositada com amor e sacrifício permite que igrejas, seminários e escolas sejam construídas e que cada pessoa tenha a oportunidade de ouvir sobre esse amor que nos alcança, nos dá vida e nos muda para sempre. Saiba mais em nazarene.org/generosity e faça parte do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Graça e paz, irmãos. Nós somos Igor, Val, Caleb e Maju. Nós servimos ao Senhor Jesus no Amazonas e nós queremos compartilhar com você um panorama do que Deus tem feito nessa região. Nós vivemos na cidade de Manaus, onde é a base das nossas operações. Esta cidade é uma cidade mundialmente conhecida pelo ciclo da borracha e é uma cidade muito importante por ser a porta de entrada para que possamos evangelizar os povos que estão na região da Amazônia. É na cidade de Manaus que a Igreja do Nazareno em Manaus já está há 19 anos pregando a palavra do Senhor Jesus,
fazendo discípulos e levando o Evangelho a lugares mais distantes e isolados na região amazônica. Um trabalho muito expressivo tem sido feito com comunidades ribeirinhas, onde nós estamos sempre tentando ir a lugares mais distantes e isolados para levar a palavra do Senhor Jesus, evangelizando, discipulando, fazendo discípulos e plantando igrejas, para que os ribeirinhos continuem conhecendo a palavra da verdade e conhecendo o amor do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, muitas pessoas têm entregue sua vida a Cristo e têm tido uma nova vida por meio do ministério da Igreja do Nazareno. Outro trabalho muito importante tem sido o trabalho com etnias indígenas. A nossa oração era que Deus pudesse nos levar a lugares distantes, para povos que precisam realmente da palavra do Senhor. Deus tem aberto as portas e nós estamos conseguindo ministrar a povos que têm recebido do amor do Senhor Jesus, e isso tem ajudado a transformar a vida de muitas pessoas. Com a graça de Deus, nós já temos igrejas indígenas implantadas, servindo ao Senhor Jesus e fazendo discípulos. Orem pelos povos indígenas no Brasil. Outro trabalho muito importante é o ministério do barco Jesus a Esperança, porque por meio do barco Jesus a Esperança é que nós temos tido a oportunidade de navegar nos rios da Amazônia para levar o Evangelho do Senhor Jesus. Orem para que esse ministério continue crescendo, se tornando um ministério forte e produtivo na região amazônica. Outra oportunidade de trabalho que tem sido realizada nesses últimos anos são o trabalho com refugiados, onde nós estamos cuidando de comunidades haitianas e comunidades venezuelanas, como imigrantes que vieram ao Brasil por causa de dificuldades em suas nações. E na região de Manaus, eles conheceram a Igreja do Nazareno, que tem ajudado a discipular povos de outras nações, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Obrigado por esse tempo juntos. Esse é um pouco do trabalho que nós fazemos aqui. Um forte abraço e que o Senhor Jesus abençoe a todos nesse evento, nesse congresso maravilhoso. Fiquem na paz. Lucas é um pastor e missionário americano que está no Brasil há 8 anos. Atualmente ele serve a missão aqui no Brasil com 2 projetos: Trabalho e Testemunho e Máxima Missão. São viagens de curto prazo missionária em alguns lugares do Brasil. Vamos ouvir dele quais são as dificuldades, os desafios que ele tem encontrado de coordenar esse ministério, mesmo em meio à pandemia. Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Swisher e sou um missionário patrocinado, o coordenador nacional de Trabalho e Testemunho e Máxima Missão no Brasil, e também um pastor de apoio no Jabaquara. Para quem não sabe muito sobre os ministérios de Trabalho e Testemunho e Máxima Missão, vou explicar um pouquinho sobre a visão e missão desse ministério. É uma viagem missionária ou projeto de curto prazo com o objetivo de ser uma ponte de amor e de Deus em ação entre necessidades e recursos, comunidades e igrejas, e também pessoas e ministérios. Organizamos esses projetos que demonstram o amor e a verdade de Deus em um jeito eficaz para suprir necessidades e fazer parceria com outras igrejas, comunidades e pessoas no mundo. Apoiamos comunidades e igrejas locais, atendendo às suas necessidades através de parcerias para unir a igreja e cada ato de serviço e oferta de apoio no ministério. E também, no final, proporcionamos oportunidades para que o povo de Deus cumpra seu chamado pessoal para missões e serviço e declarar o reino de Deus. Então, através de 2 tipos de ministérios, dependendo dos países envolvidos, vou explicar um pouquinho a diferença entre
Trabalho e Testemunho e Máxima Missão. Trabalho e Testemunho é quando o Brasil está conectado e servindo com um país fora da América do Sul. Por exemplo, os Estados Unidos, países na África, em Europa, etc. Fora da América do Sul. Máxima Missão é quando o Brasil está conectado e servindo com os outros brasileiros ou países da América do Sul. Essa é a diferença principal. Fora disso, é projetos e viagens de curto prazo, fazendo qualquer missão, qualquer ministério, em qualquer jeito, pela igreja e nas comunidades. Agora já temos tantas igrejas no Brasil que fizeram ou planejam fazer essas viagens e louvamos ao Senhor por isso. É muito bom. A igreja está se mobilizando em missões, apesar da pandemia, em alguns aspectos, mas ainda são muito limitados, especialmente com viagens internacionais até o final do ano. Muitas igrejas e distritos estão servindo mais localmente com pouquíssimas viagens que saem das suas fronteiras e cidades em nosso contexto. Nesse contexto, tudo bem. Tenho visitado várias igrejas nos 10 distritos onde temos um coordenador de trabalho e testemunho e máxima missão que está fazendo muitas boas coisas. Por exemplo, neste distrito ainda, precisamos de um coordenador de trabalho e testemunho, mas até então estarei trabalhando com o pastor Wesley e ficando à disposição para apoiar os presidentes de MNI, os presidentes locais em nossas igrejas aqui no Distrito Paulistano, para planejar projetos para 2021. Também em 2021 temos 2 ou 3 grupos de americanos com um plano de visitar o Brasil e servir nossas comunidades e igrejas aqui em São Paulo, no Nordeste e nos Amazonas. No próximo ano temos alguns desafios e projetos pelos quais precisamos de oração. Então, eu quero agradecer você até agora que você tem a disponibilidade para orar e para apoiar esse ministério. Mas, por favor, ora para que mais igrejas e distritos se comprometam a ir além de suas fronteiras. É bem importante para pregar a palavra, amar a gente dentro da igreja e fora nas comunidades. Também ora para que em todos os nossos projetos possamos seguir as orientações do estacionamento social e máscaras para diminuir a disseminação do coronavírus. É bem importante para seguir essas orientações. E, finalmente, ore por sabedoria enquanto trabalho com os superintendentes para escolher mais coordenadores para todos os 21 distritos no Brasil que nós temos na Igreja do Nazareno e para que cada distrito esteja preparado para fazer a obra de Deus dentro e fora do tempo. Amém? Então, muito obrigado de novo. E Deus abençoe sua igreja, você como um discípulo de Cristo. Vamos continuar para fazer discípulos no Brasil e fora no Brasil. Até mais. Deus abençoe. Olá, sou o pastor Mateus, superintendente aqui no Distrito Paulistano. Queria cooperar com vocês com 5 minutos desta palavra em 2 Timóteo 4:2, deixando aqui uma reflexão do superintendente para todos vocês. 2 Timóteo 4:2, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? É fora, é antes, é depois do tempo? Durante essa pandemia nós tivemos que repensar a igreja. A igreja não é mais vista como aquela igreja antiga, onde um pequeno grupo se reúne e pastoreia a si mesmo. A igreja, na minha visão, virou uma grande plataforma. Como essas plataformas digitais, eu já consigo enxergar a igreja como uma grande plataforma, onde as pessoas conectam-se umas às outras e conectam Deus ao grande universo das comunidades. Através dessa grande plataforma, a multigraça, a multiforma da graça de Deus é exposta a cada dia. Será que nós estamos prontos para ministrar a palavra neste novo tempo?
fora do tempo para alguns, mas no tempo e passado para alguns jovens. Nós estamos preparados para ministrar para as novas gerações que, com uma realidade virtual onde teremos que chegar, só ali poderemos alcançá-los. Durante essa pandemia, no meio do furacão, não deu para ter uma visão clara, mas agora quando começa a passar então essa turbulência, a gente começa a enxergar um pouco mais a grandeza de Deus através de um grande acontecimento como esse, trazendo novos horizontes para a igreja presencial. Hoje nós podemos dizer que as igrejas se tornam híbridas, as igrejas inteligentes e capazes, como a igreja de Filipos, que já ministrava com graça e sabedoria tudo o que aprenderam de Paulo. Esta igreja nova, deste tempo novo, desta grande plataforma celestial, começa a enxergar mais ao longo a sua capacidade de ministrar, transformando o mundo verdadeiramente em sua capela. Eu convido você para este novo desafio aqui do Distrito e de todo o Brasil, para vislumbrarmos uma grande ferramenta e poderosa para chegarmos em cada lar, em cada cantinho, em cada espaço com a palavra de Deus. As últimas notícias que eu tenho é que nós já temos uma realidade virtual transmitida por lentes de contato. Imagine você, que mundo é esse que vamos viver? Onde teremos que chegar para pastorear essas pessoas? Tenho dito, as pessoas que vão alcançar mais pessoas são aquelas que estarão mais preparadas e mais imbuídas dessa tecnologia para poder alcançar aqueles que os querem ouvir. Para você ter uma ideia, há alguns anos eu fiz um curso de literatura para escritores e nesse curso eu aprendi que uma das primeiras coisas que você precisa entender antes de escrever um livro ou um artigo é para quem você está escrevendo. Não dá para ser igreja do século passado num século totalmente novo, onde as pessoas têm tecnologias ao alcance e as pessoas têm o SPA, a síndrome do pensamento acelerado, onde eles não vão ser chamados a atenção com coisas do passado, mas sim olhando um pouco mais para o futuro. Eu convido você para isso. A pandemia nos ensinou, o pós-pandemia tem nos ensinado. E agora precisamos olhar um pouco à frente. A palavra do Senhor diz: a tempo e a fora de tempo, pregue a palavra. Este novo tempo não vai nos impedir, mas sim nos ajudar. São novas ferramentas. Este novo tempo vai nos ajudar a falar mais alto, a falar mais longe, a falar para muito mais pessoas. Mas nós temos que estar atentos e preparados para usar essas novas ferramentas. Tá bem? Eu termino aqui dizendo para vocês, tente enxergar isso. A igreja é uma plataforma enorme, grande, mundial, onde nós podemos usar esta ferramenta, esta grande plataforma, unificando pessoas e conectando essas pessoas a Deus. Estude mais um pouco de tecnologia, aprenda mais um pouco. Neste momento, eu estou aqui no meu escritório, dentro da minha casa, no home office, falando para um celular, para 2 celulares na verdade. E eu fiz isso de propósito para mostrar a você que hoje é possível nós fazermos grandes coisas com poucos recursos, com recursos pequenos. Então prepare a sua igreja, envolva a sua igreja, faça mais live, fale mais para as mídias. Deus está te dando a oportunidade de você se multiplicar. Faça isso, multiplique-se no amor, na compaixão, no serviço comunitário, usando a plataforma midiática e usando a grande plataforma celestial que é a Igreja do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe e que Deus te dê graça e visão para você ter um lindo e grande crescimento do rebanho que o Senhor confiou a você. Deus abençoe, até a próxima. Senhor Deus, obrigado por este tempo. Obrigado pelo privilégio de se mostrar a cada um de nós e nós termos a convicção de que o Senhor não está em crise e que as missões e que a missão ela acontece em todo lugar e em todo tempo. Pai, abençoa cada um desses missionários, cada pedido de oração colocado neste tempo, cada desafio, cada projeto, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Abençoa também cada um que está assistindo agora e que possa haver um despertamento, Senhor, daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. E que esse tempo, essa conferência, tenha servido, Pai, de instrumento para que o Senhor possa chamar mais pessoas. Abençoa cada um de nós e nos dê bom ânimo e que nós possamos continuar
apesar das circunstâncias. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado por ficar conosco e a gente se vê na conferência de 2021. Tchau, tchau, Deus abençoe.